Então, fazendo um recorte aqui de onde nós paramos, né? Nós paramos na assinatura do acordo entre Palmeiras e Parmalat no ano de 1992. Nos conte um pouco desses bastidores aí, como é que foi a assinatura, quem propôs isso, porque me parece que é um divisor de águas, né? O Palmeiras sai de um processo mais amador do futebol para entrar num processo mais profissional. Como é que foi isso? O contexto da chegada da Parmalat ao Palmeiras, ele vem de um processo em que o clube tinha profundos problemas administrativos, uma grave crise financeira na vida do clube, você tinha uma política interna fragmentada, e isso se refletia num jejum de títulos ali beirando 16 anos da última grande conquista de importância para a instituição, que foi o Campeonato Paulista de 1976. Então você tinha ali todo um panorama adverso, sem muita perspectiva para que o clube pudesse sair daquela espiral negativa, podemos dizer assim. Então a solução encontrada por algumas pessoas do clube, liderada também na figura, né, de um grande São Carlense aqui, né, do Carlos Bernardo Faquina Nunes, junto com seus pares, que era o presidente à época e que depois foi sucedido pelo Mustafa Contursi nesse processo da chegada da multinacional, encontraram uma solução para que pudesse reverter esse processo, e o processo que foi escolhido foi justamente uma administração baseada numa cogestão ultraprofissional para a época, e que foi revolucionária, né? Num primeiro momento, obviamente, sempre tem as desavenças, né? A não crença, podemos dizer assim, de que aquilo poderia se materializar, algo concreto e algo verdadeiro, né? Enfim, porque era uma coisa inédita. Então isso começou a ser articulado por um grupo de pessoas dentro do clube, isso ganhou corpo, ganhou a adesão de quase a totalidade, para não dizer a totalidade do Conselho Deliberativo do clube, que recebe, né, da multinacional italiana Parmalat, através do seu grande líder, o Gianni Grisendi, né, que era o mantenedor das ações da multinacional, que já fazia investimentos esportivos, né, já tinha investimentos robustos na Fórmula 1, já tinha um investimento no Parma, né? No próprio Parma Calcio da Itália, que já começava a despontar como um time que vem de uma ascensão ali mediana, de um time regional, e começa a galgar até mesmo conquistas em nível europeu, e começa a expandir uma cultura de investimento esportivo também nas Américas, né? Então ele vai fazer um movimento muito parecido no Boca Juniors, no Peñarol, no Audax Italiano do Chile, quer dizer, então ele começa a fazer um grande aporte de investimento em alguns clubes estratégicos tradicionais que tinham alguma afinidade com a comunidade italiana, e que tinham também alguma questão administrativa, política e financeira a ser resolvida. Então, com esse perfil ligado às origens do clube e com esse modelo de já bem sucedido em outras plataformas que eles atuavam, ele foi implementado no Brasil de maneira pioneira, através da Parmalat, né, que teve o seu elo condutor, né, num casamento que no organograma previa uma gestão compartilhada. Então o presidente do clube, ele mantinha ali as suas atividades legais à frente do clube, respondia pelo clube administrativamente, geria o dinheiro do clube, mas isso era partilhado com a empresa, com o gestor da empresa, que no caso, no primeiro momento, foi o José Carlos Brunoro, né, que era uma pessoa já ligada ao ambiente do esporte, foi um jogador de vôlei, foi jogador e treinador, muito bem sucedido, e que estava nessa transição, né, já era uma pessoa de confiança, porque ele também havia jogado na Itália, treinado na Itália, então ele era uma pessoa que foi um elo de confiança da Parmalat para implementar também toda essa, vamos dizer assim, essa inovação no ambiente do futebol sul-americano, e especificamente no futebol brasileiro através do Palmeiras. E foi um processo ali que, obviamente, teve os seus contrapontos, né? Teve os seus combates internos, né?
enfim, movimentos na arquibancada, Parmalat é ilusão, eles vieram comprar o clube e tal, né? Como a gente vê muitas vezes com a questão da SAF, que muitas vezes... E a questão da própria lei aí agora também. Né? Sempre tem a questão da SAF, sempre tem uma moralidade, sempre tem um ruído, mas, enfim, claro que isso obviamente foi contornado através de uma comunicação muito direta, né? Eu acho que muito do sucesso da Parmalat parte também por uma franqueza dos seus gestores em relação ao projeto, ao tipo de investimento que iria ser feito. Então era muito clara, né, as ações, então, era muito partilhada. Eles compravam o jogador, depois eles colocavam o jogador no Palmeiras. O sistema era esse, não era? Eles compravam o jogador e colocavam ele no Palmeiras. O Palmeiras depois ficava com uma porcentagem e eles ficavam com... Exato. Você tinha alguns modelos nesse sentido, mas basicamente era partilhado, né? Tinha algumas necessidades que o clube colocava como princípio, né? Então, olha, a gente tem uma necessidade de um investimento pontual. Então, houve melhorias, por exemplo, no estádio, né? Que a Parmalat faz. Vai ter aportes em tecnologia e infraestrutura. Em tecnologia e infraestrutura. No aporte das outras modalidades, foi um investimento muito maciço nos 2 primeiros anos, no basquete, no vôlei, no hóquei, né, do Palmeiras. Enfim, teve um modelo que ele foi muito além daquilo que normalmente ficou mais publicizado, vamos dizer assim, foi mais visto para nós, torcedores do futebol propriamente dito. Porque não foi só no futebol, né? Não, teve outros claro, que com também certeza, se beneficiaram. Com certeza. Foi criado um gerente esportivo, né? Que aí é a figura do Brunor, um gerente esportivo do clube. Então vamos pensar que hoje seria uma figura de um CEO. Sim. Né? Então vamos pensar hierarquicamente. Você tinha o presidente do clube, que era o mandatário maior da instituição, então obviamente sempre o aval era dele. Sim. Mas isso era partilhado de uma maneira racional com o CEO profissional que iria entender todo o organograma e a estrutura de necessidades da instituição nas suas minúcias, assim, nos seus verdadeiros detalhes. Então, foi uma grande evolução, assim, foi uma grande evolução mesmo de salto de qualidade da instituição como uma plataforma administrativa. Então, você passa a organizar de maneira racional os seus recursos, num primeiro momento, que obviamente vão ter os aportes de investimento em grandes jogadores que eram até promessas, né, e que depois se afirmaram como grandes jogadores. Então, por exemplo, o Palmeiras vem a Campinas, e no Guarani de Campinas ele vai trazer o Edilson, por exemplo, que foi um destaque do Campeonato Paulista. Aí nos anos seguintes ele vem com o Luizão, mas, por exemplo, exatamente. Aí, mas no primeiro momento ele vai buscar o Edmundo no Vasco da Gama, ele vai buscar o Roberto Carlos na União São João, quer dizer, então ele vai montar pontualmente jogadores que estão mapeados, que ainda não estão afirmados, mas que certamente era um prospecto de grande promessa. Então, já tem uma inteligência administrativa, né, no mapeamento daquilo que a gente tem como... Jogadores. Exato, como a gente hoje tem recursos aí, ferramentas de análise de mercado e tudo mais. Então, o clube se estruturou também com essas técnicas para aquela época, para fazer um mapeamento e gerir os seus recursos, né? O clube não investiu só em medalhão logo de cara, pelo contrário, né? Pelo contrário. Jogadores novos, o Edmundo era novo, o Roberto Carlos era novo. Eram todos promessas, eram grandes jogadores que tiveram boas campanhas, né? E que já estavam se afirmando e se provaram, né? Que teriam uma progressão muito grande e, obviamente, num ambiente mais organizado, mais estruturado, com os recursos que foram aportados, eles conseguiram se desenvolver ao extremo. Então, eu vejo que naquele momento era importante dar um salto de qualidade. O Palmeiras pensou fora do padrão da época, né? Pensou de uma maneira que ele pudesse fazer toda essa transformação sem que houvesse processos de rupturas tão abrangentes do ponto de vista da política interna, por isso que esse modelo de cogestão partilhado, né? E, obviamente, dentro do processo você tem os seus ruídos, né, que é normal dentro de um casamento desse porte, dessa natureza, mas certamente ele vai revolucionar todo o ambiente do futebol propriamente dito, porque ele faz com que os outros também comecem a olhar os seus departamentos de futebol de uma maneira profissional, como o clube propôs a partir da chegada da Parmalat em abril de 1992.